Muito bem, irmãos, dá para ouvir? Ok. Nossa, né? Um louvor bacana, né? Esse que a gente teve aí. Muito bom, muito legal. A Páscoa, que é hoje, né? Nós celebramos a Páscoa. E, primeiramente, lá nos primórdios, né? A Páscoa, ela começou com os judeus. E por ocasião da saída do Egito, e acabou virando lei ali, né? Então, na ocasião da 10ª praga, quando Deus iria punir os egípcios, né? Matando os primogênitos. Então, naquela noite foi comemorada a Páscoa. E essa Páscoa acabou virando uma celebração contínua, né, para o povo de Israel, como a libertação, né, como Deus que passou adiante e não fez mal para os primogênitos dos judeus. Então, provavelmente haviam também rituais parecidos com esses nos povos vizinhos, mas não sei se foi o caso, né, se foi isso, mas tiver sido isso, Deus usou algo, né, ali cultural e transformou o seu significado conforme ele quis, para indicar, né, a libertação do povo de Israel. E lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 21 a 27, foi o momento em que Moisés convocou todas as autoridades ali para dizer todas as recomendações que Deus colocou para o povo ali naquela noite. Diz assim: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Então, a Páscoa ali, né, conforme nós vemos aqui, tinha o significado de o Senhor passar adiante, né, passar sobre, né, passar ao largo e não matar aqueles que, ou não ir naquelas casas onde estava a marca do sangue do cordeiro. E nesse momento, foi o momento em que houve a 10ª praga, né? Essa era a 10ª praga, e foi quando, então, o faraó, depois disso, deixou ir os judeus livres, e eles saíram em direção a Canaã, né? Com destino a Canaã. E Canaã seria o lugar para celebrar toda essa alegria. Por isso ele diz aqui, né? Celebrem essa Páscoa e depois os filhos, né, passem para os seus filhos o significado dessa Páscoa. Então, nós vemos ali também, usaram pães sem fermento, ervas amargas e um cordeiro pascal. Né? Isso está lá em Êxodo mesmo, né, capítulo 12 mesmo, um pouco antes. E em Lucas 22, 7, 8, nós vemos ali o momento em que Jesus e os seus discípulos também foram comemorar a Páscoa. E era essa Páscoa, né, essa que
vinha desde a saída do povo de Israel, lá do Egito, né? Então eles faziam essa celebração todos os anos, e naquele ano também Jesus, ele orientou a mesma coisa aos seus discípulos. Em Lucas lá, 22, 7 e 8, diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. E nós vemos ali, então, no Novo Testamento, que Jesus associou essa ocasião da Páscoa judaica com a última ceia, né? Porque, na verdade, eles se reuniram para celebrar a Páscoa, mas naquele momento Jesus, ele deu um outro significado para essa Páscoa, agora para os cristãos, né? Então isso se tornou a ceia, a última ceia. E Jesus atribuiu a si mesmo a condição de cordeiro pascal. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. Então, Jesus, ele era o novo cordeiro pascal, e a partir daquele momento, essa Páscoa teve um novo significado, né? Então, a gente também, em nossa celebração da ceia, nós lemos ali 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23, né? Em diante. E nós vemos ali também que celebramos ali, Jesus fala, né, em memória dele, né, em memória de mim, né, para comer o pão e tomar o cálice, e fazer isso em memória de Jesus, até que ele venha. Então, nós continuamos celebrando essa Páscoa, mas com um significado novo, significado agora que Jesus é o Cordeiro Pascal e que o sangue de Jesus em nossos corações, ele nos perdoa os pecados, ele também nos justifica de todos os nossos pecados, e assim Deus, ele nos concede a vida eterna. Então, aqui também, né, parece um significado de Deus poupar a nossa vida, né, da morte eterna, mas nos concedendo a vida eterna. Então, ali tem todo um significado, né, essa saída do pessoal do Egito até Canaã, né, é um tipo da história da salvação. Mas ali, Jesus, ele agora perdoa os nossos pecados, nos concede a salvação eterna e nos dirige para Canaã celestial, né? Muito bem, vamos fazer uma pausa, vamos refletir no nosso coração sobre a pessoa, sobre a missão de Jesus, sobre as suas palavras. Para um pouquinho agora, pensa, né, o que Jesus disse nessa última ocasião da ceia, o que ele falou, né? Lembra, pensa um pouquinho. Medita um pouquinho neste momento. Jesus disse: fazer isto em memória de mim. É isso que nós fazemos, né? É isso que nós celebramos, o sacrifício de Jesus por nós. É isso que nós celebramos a cada ceia, né? Que Deus visitou a humanidade através de Jesus Cristo e concedeu a Jesus como o Cordeiro Pascal, como sacrifício necessário para perdoar os nossos pecados e nos conceder a vida eterna, né? Existem diversas tradições sobre a Páscoa, e uma dessas tradições, que é muito falada, né, é que havia, no início da primavera,
ali no hemisfério norte, que é 21 de março mesmo, né? Início da primavera lá, havia uma festa de fertilidade pagã, né? Uma festa pagã entre os povos germânicos, ali do norte, e era uma festa da primavera, festa da fertilidade. Mas com a chegada do cristianismo, então essa festa ela foi usada para significar outra coisa, né? Agora, a partir dali, começou a significar o aniversário da ressurreição de Cristo. E lá no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, então foi determinada a data de comemoração da Páscoa, da ressurreição de Cristo. E essa data foi determinada assim: é o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, após 21 de março. Então, depois que entrou na primavera, vem a primeira lua cheia, né? E o primeiro domingo depois dessa lua cheia é a comemoração da Páscoa. Então, neste ano, a primeira lua cheia depois de 21 de março foi dia 28 de março. E então, o primeiro domingo após essa primeira lua cheia é hoje, dia 4. Por isso, a comemoração, né? Essas datas, elas são meio móveis aí, e a cada ano muda um pouco, mas é desse jeito, né? Então, hoje, por isso, nós estamos comemorando a Páscoa cristã. O que nós comemoramos, né? O Natal significa o nascimento de Cristo e significa que as boas novas do Evangelho chegaram ao mundo. A Páscoa, ela celebra, na verdade, a ressurreição de Cristo. Esses 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo, na verdade, nesse conjunto, nós lembramos da morte e a ressurreição de Jesus. E a Páscoa é o ponto alto da ressurreição de Jesus. Então, é onde a obra redentora de Jesus, né? E a ressurreição justificadora, ela confirma todas as palavras de Jesus, confirma toda a obra de Jesus na cruz. Essa ressurreição, né? Então, significa que Jesus, ele não está morto, não está pregado na cruz, né? Ele está ressurreto, está à direita de Deus Pai. Então, é uma confirmação dessas boas novas, e nós vemos lá em Romanos 4, 25, né, que diz assim: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Né? Então, na verdade, ele quer dizer o seguinte, que a ressurreição, tanto morte quanto ressurreição, eles foram a confirmação de Deus para a salvação da humanidade, né? De todos aqueles que creem em Jesus. Então, por isso é tão importante essa ressurreição como uma confirmação, né, de tudo, de Deus claramente confirmando toda a sua obra de salvação para nós. E ressurreição é um grande diferencial entre o cristianismo e outras religiões. E hoje nós vamos ver, por isso mesmo, um pequeno momento ali da Páscoa, os discípulos, como eles se sentiram. João, vamos abrir em João, capítulo 20, versículos 19 a 23. João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Ele diz assim: ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado.
Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isto soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. O que significa isso, né? O que aconteceu ali nesse momento? Primeiramente, nós vemos ali um ambiente, versículo 19. Aquele ambiente entre os judeus, né? Havia ali entre eles uma insegurança, medo dos judeus, né? Sentimento de abandono, havia solidão, eles estavam ali reunidos, não sabiam o que fazer, estavam confusos, mas não conseguiam ainda entender direito como é que as coisas seriam daí em diante, né? As perguntas que vinham na mente deles era: como é que vai ser agora? Jesus não está mais entre nós, né? Muitos deles criam, né, que Jesus seria o libertador do povo romano, iria libertar Israel do povo romano, mas não aconteceu isso. Jesus morreu, e agora? Como é que vai ser isso? Então, de manhã, um pouco antes desse momento, né, eles descobriram o sepulcro aberto, vazio, e Maria Madalena veio dizendo que tinha visto o Senhor e ele havia subido para o Pai. Jesus realmente havia ressuscitado. Mas Jesus havia ido para o Pai, e agora? E eles estavam abandonados, como é que ia ser isso, né? Então, eles se sentiram, o que vai ser deles agora? Os judeus estavam acusando os discípulos de terem sumido com o corpo de Jesus. Então, eles estavam lá com medos, encurralados, sendo acusados, né? E talvez até eles estivessem sendo ameaçados de apedrejamento. Então, como é que iria ser daí por diante, sem Jesus para guiá-los? Havia esse temor, havia a insegurança, né? Havia esse sentimento de abandono, havia confusão, né? Eles não sabiam o que fazer. Então, será que você já se sentiu assim também? Será que você sentiu na sua vida? Você sente, você já sentiu momentos em que parece abandonado, parece que tudo está desandando, parece que nada está sendo confirmado, nada que você esperava, e está sendo deixado à própria sorte. Se a gente muitas vezes passa por crises assim, a nossa natureza, ela nos puxa para a angústia, né? Começamos a ficar angustiados, começamos a ficar desesperados, e eu não sei se você já sentiu assim, eu já me senti algumas vezes, mas se você já sentiu, se você sente, né? Então, essa mensagem da Páscoa é para você. Os discípulos se sentiam assim naquele momento. E essa mensagem da Páscoa era para eles também. Era para todos nós que nos sentimos assim. Mas nós vemos aqui no versículo 19 que Jesus se fez presente ali, no meio deles, e ainda trouxe a sua paz para aqueles discípulos. Na hora do grande medo, na hora da confusão, né, do sentimento de abandono, da insegurança, Jesus se colocou ali no meio deles, né? Ele não havia abandonado os discípulos. Jesus também, ele vem em nossa vida, mas ele vem para ficar, né? Jesus não vem para ficar um pouquinho e ir embora. Jesus vem para ficar na nossa vida para todo sempre. Ele vem para ficar conosco. Não nos deixa abandonados. E ele sempre vai estar conosco para nos trazer paz e segurança, né? Foi isso que Jesus
levou ali naquele momento, né? Paz seja com vocês. Essa paz que também hoje Jesus traz ao nosso coração. Essa paz que também Jesus traz à nossa vida, né? Pode ser que a nossa vida esteja em guerras, em conflitos, em dificuldades, em problemas, mas Jesus é aquele que vem trazer paz para as nossas vidas. E nós vemos aqui no versículo 20, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, né? Então os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Toda aquela tristeza, todo aquele sentimento, né? Toda a confusão, tudo aquilo virou alegria, se transformou em alegria. O sentimento de abandono foi embora, a insegurança se transformou em segurança, né? O medo dá lugar à coragem, a confusão vira compreensão e fortalecimento na fé em Jesus Cristo. Então, foi um momento em que a convicção deles voltou com toda a força. É assim que Jesus faz em nossas vidas. Quando ele vem, quando ele traz essa paz em nossas vidas, é isso que ele transforma em nossas vidas, né? E nos concede a vida eterna, nos concede a salvação. E Jesus, então, ali, vamos perceber que ele reafirma para os discípulos aquilo que eles pensam que tinham perdido, né? Então, versículo 21, novamente Jesus diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, nós vemos aqui a confirmação de que Jesus enviava os discípulos. Continuava valendo, né? Jesus, nas suas últimas palavras, né, ele diz, né, ide por todo mundo, pregar evangelho a toda criatura. Jesus está renovando essa vocação dos discípulos, de serem enviados por Deus. Novamente, Jesus, então, ele confirma isso muito claramente ali para eles. No versículo 22, e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Nós vemos aqui Jesus confirmando, né, palavras que ele havia dito um pouco antes lá, né, para os discípulos sobre o Espírito Santo que os guiaria em toda a verdade. E aqui ele está confirmando que eles vão receber o Espírito Santo e eles vão ter a sua vida guiada, né, confortada, consolada pela presença do Espírito Santo. Então, a presença divina com eles, né, sendo confirmada novamente por Jesus. Nós vemos lá no versículo 23, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Jesus, aqui na realidade, está reafirmando a autoridade espiritual, sacerdotal, né, ali para os discípulos, especialmente para Pedro. Então, Jesus, além disso, Jesus, ele confirma a sua presença física ali entre eles. Jesus, nesse momento, não era uma visão, não era um fantasma, não era nada disso, era Jesus mesmo, né? Ali, ele mostra as suas mãos, mostra o seu lado, né? E Tomé, provavelmente, seja aí que Tomé tenha apalpado as mãos de Jesus, né? Um momento assim, significativo, Jesus confirmando para os discípulos tudo aquilo que ele havia pregado, né? Nós vemos nesse momento, então, Jesus restaurando a fé, a convicção, né? A paz, as seguranças dos discípulos em Jesus. É isso que nós vemos aqui neste momento. Tudo agora mais confirmado do que nunca, né? Será que também você já passou por isso? Em algum momento na sua vida, você já teve essa experiência de Jesus chegar para você, restaurar a sua vida,
confirmar, né, tudo aquilo que a palavra dele disse no seu coração, confirmar a sua vocação no momento que você teve dúvida, teve confusão. Será que você também já passou por isso? Jesus chegando na sua vida, confirmando a sua vocação, confirmando o seu chamado, né? Confirmando as palavras dele para você. Então, nós vemos essa ressurreição de Jesus fundamental para confirmar tudo aquilo que havia sido dito. Para nós concluirmos, o dia da Páscoa é um dia para nós celebrarmos a morte e ressurreição de Jesus. É dia de alegria da presença de Jesus em nosso meio, né? A alegria de Jesus em nossas vidas. É um dia de confirmação da nossa fé, é um dia em que é a confirmação da nossa vocação em Cristo. É o dia da confirmação da presença de Deus em nossas vidas, né? É o dia em que renasce a esperança, é um dia em que Jesus, ele traz a paz. Nós celebramos essa paz que Jesus traz em nossas vidas. Vamos abaixar nossas cabeças neste momento. Vamos fechar nossos olhos. Eu queria perguntar para você se nesse momento, nesses dias, nesse período que nós temos vivido, se você sente, se você passa por momentos difíceis, a mensagem da Páscoa, a palavra de Deus para você hoje é a seguinte: Jesus está presente, ele não te abandonou, porque Jesus ressuscitou, ele continua o mesmo e ele está pronto para te dar a paz que cada um de nós necessita. Ou talvez você não esteja passando por momentos tão difíceis, mas na verdade, Jesus já está trabalhando na sua vida, no seu coração. Então, entregue aos pés de Jesus, seja qual for a sua situação. Entregue toda a insegurança, todo o desânimo, todo o cansaço, toda a dúvida, todo o medo aos pés de Jesus. Porque é Ele mesmo, é Jesus, quem vai nos trazer a paz, quem vai confirmar em nossos corações, quem vai nos fortalecer, quem vai nos dirigir. Entregue o seu caminho ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai caminhar junto com você. A Páscoa, afinal, ela significa Jesus conosco. Jesus está conosco. Ele não morreu e ficou morto. Ele ressuscitou e está vivo. E Ele está conosco hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque hoje nós celebramos, ó Deus, a Tua presença em nossas vidas, celebramos a Tua presença no Teu povo, ó Deus, a confirmação de todas as Tuas palavras, todas as Tuas promessas, ó Deus, porque o Senhor ressuscitou, o Senhor cumpriu a Tua missão, ó Deus, morreu na cruz, mas ressuscitou para o perdão dos nossos pecados, para justificar a nossa situação, para nos inocentar diante de Deus, para nos conceder a vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, olha cada vida, Senhor. Visita cada vida, Senhor, e abençoa. Ó Deus, com a Tua paz. Abençoa, Deus, confirmando em cada coração as Tuas palavras.
confirmando, ó Deus, a tua direção em cada vida. Abençoa, Senhor. Nós queremos agradecer por tão grande salvação que nós recebemos no Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém.